Boas-vindas ao Código da Alma. Eu sou Vivi Rosa, a sua terapeuta de sexta-feira. E hoje vamos falar um pouquinho de alinhamento. Eu vou compartilhar com você que está assistindo esse vídeo um pouco do que acontece quando eu estou em atendimento e quais são as principais perguntas que eu recebo lá no meu Instagram. Boa parte das pessoas que chegam, elas falam: Vivi, eu já fui casada, eu já estudei, eu já fiz um monte de coisas, eu já tentei me melhorar, mas eu percebo que eu atraio o mesmo tipo de relacionamento, ou que eu não consigo ter um posicionamento para vender o meu trabalho, ou que eu até gostaria de ter uma ascensão dentro do mundo corporativo, mas sempre que chega a minha vez, outra pessoa é promovida. Por que será que isso acontece com tanta frequência? Sempre que eu falo, senta aqui, vamos conversar um pouco, deixa eu te escutar, eu quero exatamente conhecer um pouco da história dessa pessoa e identificar onde está o desalinho. Se você está passando por desemprego, perda de relacionamento, perda de saúde, saiba, você não está perdido e nem a tua vida está arruinada. Você apenas está desalinhado ou desalinhada. E o que é estar alinhado? É você sentir, pensar e expressar a mesma coisa. É estar no momento presente. É começar a se relacionar consigo mesma, aprender a se ouvir, aprender o que o seu corpo está te falando, aprender a identificar o que é vontade de desejo, a perceber se o que te move é uma ferida ou é já a sua cura. Muitas pessoas, quando chegam nesse padrão de relacionamento, e eu ouço bastante porque eu faço leitura com baralho cigano, são pessoas que chegam contando: nossa, eu achei que dessa vez fosse diferente, mas aí eu levei um ghost, mas aí a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo. Será que a pessoa realmente olhou para dentro e percebeu o que estava ressoando ali? O que o próprio corpo estava dizendo, o que a alma estava chamando? Em muitos momentos a pessoa, como eu falei, ela não está perdida, ela está apenas desalinhada por não se conhecer, por não perceber o que o corpo diz, por se mover apenas pela mente. E se a gente vai para esse mundo, para essa matrix de resultado, de produtividade, cada vez mais coisa, cada vez mais informação, a gente se perde da nossa essência. Entende? Talvez é isso que está acontecendo com você, nesse boom de informações, seguindo um monte de gente que fala sobre relacionamento, mas no fundo, no fundo, no fundo, você sente que falta uma conexão, um alinhamento com a sua alma. Em outros vídeos eu já falei que eu sou uma geradora sacral e isso é um perfil do desenho humano. Geradoras sacrais, elas geralmente estão mais alinhadas com o seu corpo. Por que eu estou falando geralmente? Porque boa parte da população é gerador sacral e não sabe como gerir o que sente, o que pensa, como que identifica, acaba vivendo num piloto automático. Muitas pessoas, quando chegam para o atendimento, às vezes chegam num lugar de culpa, achando que, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo, porque olha o que eu fiz comigo, olha o que eu fiz com o outro, principalmente as mulheres. Quando, na verdade, o que está acontecendo é, você foi condicionada a viver a sua vida de uma forma que é diferente do seu desenho humano, do seu desenho de alma ou do seu mapa de alma, como eu gosto de falar. E isso acontece devido às circunstâncias, às vezes o meio onde você vive, os recursos que você teve ou os que faltaram te direcionaram. Ainda as feridas emocionais. Às vezes você nasceu dentro de uma ferida, aliás, todos nós temos as 5 feridas, mas a mais marcante seja o abandono. Então, a tendência é que você sempre atraia pessoas que em algum momento você vai entender que elas te abandonaram. E por que eu falo entender que abandonaram? Porque às vezes, no inconsciente da pessoa, se ela tem uma pessoa que ama muito e essa pessoa falece, ela não entende aquilo como um luto. Ela percebe a partir da ferida do abandono. Então ela se sente abandonada por aquela pessoa. Percebe que nem tudo é só a nossa mente? Na verdade, o papel da mente é elaborar aquilo que a gente sente. O que é elaborar? Identificar, nomear, colocar uma ação, procurar um atendimento terapêutico, estar no estado de presença, estar aqui, presente no aqui e agora, e não divagando na lista de compras ou no que você tem que fazer daqui a pouco no seu trabalho. Quando eu falo de alinhamento e de acordo com o seu desenho humano, é exatamente você conhecer o seu perfil, perceber como você funciona,
Por exemplo, acho que eu já falei sobre isso aqui. A lei da atração é um recurso maravilhoso, muito utilizado nesse nosso meio. Entretanto, eu não obtinha sucesso realizando a lei da atração apenas sentada de olho fechado e escrevendo aquilo que eu queria. Quando eu percebi, quando eu conheci, na verdade, o meu desenho humano e entendi que a minha forma de cocriar não é essa, porque eu tenho uma forma não específica, que eu preciso sentir e a partir disso é que as imagens vêm na minha mente e não o contrário, eu fui percebendo que eu não tinha um problema. O que estava acontecendo é, eu estava querendo usar uma fórmula que funciona para muita gente, mas para o meu desenho humano ela não funciona. Então, muito possivelmente, se você está assistindo esse vídeo até agora, isso já está acontecendo com você. Talvez você tenha comprado cursos, visto um monte de vídeos, foi lá, fez uma leitura de cartas, até achou que, nossa, aquela moça não soube ler direito. Quando, na verdade, o que está acontecendo é só um desalinhamento. Você não tem conhecimento profundo de quem você é, como o seu desenho é, para compreender como você se relaciona, qual é a sua linguagem de amor, quais são as suas feridas emocionais. Isso faz com que várias vezes você seja movida pela sua ferida e não pela sua luz. Ou, se você preferir um termo mais comum, sendo movida pela sua sombra, sendo movida por aquela parte que te falta, por aquela parte em você que ainda não se conectou com esse todo interno e que está pedindo a sua atenção. Eu tenho falado um pouco aqui sobre desenho humano, mas eu quero convidar você para nos próximos dias 16, 17 e 18 de junho a participar de um workshop chamado O Corpo Sabe, da nossa mentora aqui do canal, Sara Costa, onde ela vai fazer uma experiência imersiva. Você vai conseguir identificar qual é o seu perfil, você vai aprender a ouvir o seu corpo, você vai aprender a se relacionar com as suas partes e muito mais para você que está presente. Se esse conteúdo fez sentido para você, se essa conversa que passou aqui por mim, porque hoje eu não coloquei script, eu não pensei em quanto tempo eu ia falar, eu apenas liguei a minha câmera e deixei esse fluxo de energia transbordar. E se você está aqui, você se conectou com essa mensagem, talvez você estava aí passando no seu YouTube e procurando uma resposta e este vídeo chamou a atenção. De fato, essa é a resposta que você tanto buscava. Não sobre, tá aqui o seu veredito, mas olha, siga as setas luminosas. Esse é o caminho. Eu sou Vivi Rosa. Se você quiser saber mais sobre o workshop, é só comentar aqui. Quero saber mais, que eu vou te mandar uma página explicativa contando quem é Sara Costa, o trabalho que ela faz e o que é O Corpo Sabe. E se ainda assim você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o meu Instagram é almarosa.terapia. Pode mandar um direct, pode falar: Vivi, eu vim pelo vídeo no YouTube, quero saber mais. Para mim vai ser uma honra conversar e conhecer você. Espero que a gente possa se ver em breve, inclusive no workshop. Eu te aguardo. Beijo.